Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, se eu não me engano, a gente vai pra parte 5 da nossa revisão, edição do Conto de Natal Inspirado no Quebra-Nozes. E agora, finalmente, a gente vai pra parte 3, porém, o finalzinho da parte 3, o epílogo, eu vou fazer outro vídeo. Então, agora aqui a gente vai fazer o comecinho da parte 3, então começando a parte 3. As risadas cessam tão rápido quanto a empolgação de uma criança com um brinquedo novo. As duas primeiras provas não foram difíceis como a vilã fez parecer. Talvez é esse exato papel dela. E isso joga, né, um mau agouro na missão final. A minha leveza do começo da viagem até Alice se esvai, e como se fôssemos conectados, meus amigos percebem. Você lembra quando a vilã tentou destruir o aniversário do Tigre Azul? O quebra-nozes limpa a garganta e o rato gigante para de falar. Tudo bem, pessoal, podem falar. Não quero torná-los... Não quero... torná-los em mim? Eu não sei se isso ficou muito claro. Tô um pouco confusa. Torná-los em mim, tipo, transformaram pessoas, tipo, receosas? Sei lá, não sei. Dá pra deixar isso bem mais claro. Não gostei de como ficou. Vamos falar do futuro, quer dizer, do seu presente. Você cresceu bastante desde a última vez, a bailarina me encara de cima a baixo. Só assim percebo que é verdade. Estou acostumada com a minha aparência e as pessoas à minha volta também, porque cresceram comigo ou me conheceram na minha fase adulta. Mas não eles. Não, eles não estiveram em nenhum momento importante dos últimos anos. É tão estranho como o seu mundo todo está centrado em algo ou alguém e um dia apenas deixa de ser. Às vezes por um motivo maior ou só porque mudamos. Sim, é verdade, digo, mas pelo menos vocês conseguiram me reconhecer. Ah, senhorita, não foi tanto assim. O soldado é sempre gentil. O mundo precisa de mais personalidades do tipo. Você é crescida agora. Deve ter uma profissão, certo? Todo mundo lá tem. Sim, mais ou menos, na verdade. Todo mundo tem uma profissão, mas eu ainda não estou muito certa do que faço. O que a senhorita faz? Aqui também, eu não sei se ficou muito claro, tipo, quem tá falando. Eu pensei que poderia ser a bailarina, mas talvez seja o quebra-nozes, então valeria acrescentar um inciso. Eita, acrescentar um inciso para ficar claro quem está falando. E outra coisa que passou e eu não comentei é que ali eles falam de uma lembrança, né, que a vilã tentou estragar o aniversário do Tigre Azul, e eu achei bem interessante, assim, trazer uma memória. Eu senti que anteriormente faltou realmente trazer uma memória ou outra em alguns momentos, então isso foi bem legal, gostei bastante. E aí, como aqui tem o senhorita, a gente sabe que é o quebra-nozes, então, tipo, não precisaria colocar o inciso porque fica claro pelo jeito que ele fala, né, e aí não tem dúvidas. Então, o que a senhorita faz? Escrevo. Quer dizer, quero ser uma escritora. Já escrevi algumas histórias, mas nada me animou ainda para publicar e tudo mais. Por que não? A bailarina parece genuinamente confusa. Não acho que é bom o suficiente. Não tem nada muito de novo ou incrível, sei lá. Costo o meu braço querendo que o sol lâmpada caia sobre a grama papel EVA. Como não? Você sempre criou as maiores aventuras para a gente, e por maior o tempo que você passa longe, eu sei quem você é, Rêmia. Você deu uma partezinha de si para cada um de nós. E por mais que pareça igual, não é. Porque nenhum deles é você. Aqui eu não entendi muito bem. Eu achei que não ficou muito legal. Achei que destoou um pouco. Eu manteria só até partezinha de si para cada um de nós. Nunca achei que eu vi um incentivo tão grande da Sabrina bailarina. Isso mesmo, senhorita, sorriu quebra-nozes. E mesmo se fosse muito, por dentro continua a mesma. Acho que aqui caberia dizer assim, mesmo se a mudança fosse muito grande, tipo assim, mesmo se, assim, e mesmo se a mudança fosse muito grande, sabe? É assim.
Fica mais claro porque ele parece que ele tá, tipo, trazendo um assunto que eles já passaram por ele, sabe? E eu não sei se também se ele tá se referindo a esse que por mais que pareça igual, não é, porque nenhum deles é você, sabe? Não sei muito bem. Então minhas bochechas corarem. Ninguém nunca foi tão gentil comigo. Talvez porque nunca me deixo. Talvez porque nunca me abro para os outros. Porque ficaria melhor. Nunca me abro para os outros por medo das possíveis palavras afiadas. Obrigada, amigos. Eles sorriem em uma pirâmide do mais baixo até o mais alto. Desejo ter uma Polaroid para gravar um momento para a eternidade e muito depois dela. Aqui esse espaço tira também. Poucos passos faltam para alcançar a mansão do outro lado. No fundo do horizonte é possível ver a gigantesca porta de papelão do mesmo material que o resto da casa. Ok? Um de nós finge estar tranquilo, entretanto estamos juntos e protegemos uns aos outros. É o importante. Eu acho que aqui eu trocaria o importante para é o que importa. Acho que isso ficaria melhor. É o que importa. E colocar itálico. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Vamos em sincronia com as cabeças levantadas. O medo não vem atrás da gente. Não, ele a teme. Aproximamos, é possível notar a movimentação dentro do local. Como só existe duas pessoas ali e uma é prisioneira, sem quem é que passa pelos corredores para chegar até a porta principal para receber os convidados. Olha só quem veio, chegaram mais rápido do que tinha previsto. As asas azuis de meia-lua não se chocam com o combatente da porta. O cabelo da mesma coloração está preso pela metade em apenas um lado. Tem um rabo alto e os pés se encontram descalços, como se não tivesse tido tempo de terminá-lo. Acho que seria calçado, né? Não entendi isso aqui. Por mais que ela tenha sequestrado a minha boneca favorita, a primeira boneca dada pela minha mãe na primeira vez que achou uma que se parecia comigo, não era fácil, com os cabelos, sobrancelhas e cílios brancos como nuvens e olhos azuis como água cristalina. Eu não conseguia sentir raiva da vilã. Fuso porque eu fiquei em um momento tipo, ela tá falando da vilã, o que não faz sentido, ou ela tá falando depois que pensei, ela tá falando da Marie. Então, por mais que ela tenha sequenciado a primeira boneca dada pela minha mãe, tipo assim, eu acho que poderia juntar tudo isso, tipo assim, a primeira boneca dada pela mãe, poderia dizer assim, a primeira boneca parecida comigo, assim, a primeira e única boneca parecida comigo. Aí aqui, tipo assim, dada pela minha mãe. E aí tiraria isso e colocaria aqui entre, né, outra versão. Não era fácil, com os cabelos sobrancelhos brancos como nuvens e olhos azuis com água cristalina. Não conseguia sentir raiva da vilã. Vamos ver se depois, ajeitando lá certinho depois, se fica melhor, mas eu acho que tá melhor do que tava antes. Apesar de tudo o que apronta, ela é tão minha boneca como os outros. Não me lembro do que levou a pequena Remy a dar esse título a ela. Talvez fosse a única sobra na prateleira. Ela aceitou o que a fiz acreditar ser. Como os títulos que damos aos outros pode transformá-los para sempre. Eu acho que aqui ficaria mais interessante uma constatação, tipo, os títulos que damos para os outros podem transformá-los para sempre, como um pensamento dela, assim. Quando nascemos, somos uma folha em branco, o início de uma história. Ao dar os primeiros passos, encarar a jornada, temos uma ideia do que queremos, mas o mundo e seus habitantes podem te fazer desviar do objetivo. Brinquedos são puros, sem maldade. Olhar para ela me faz lembrar de mim mesma, apesar de fisicamente não ter nada a ver comigo.
Por maiores e mais pesadas que forem as pedras jogadas no seu caminho, usá-las para montar pontes, para realizar seus sonhos ou muros para te manter segura e reclusa, é de sua responsabilidade. Onde está a Marie? Quer saber o rato gigante choroso. A vilã gargalha. É aqui. É o vilão. Como é o nome dela? Aqui tá maiúsculo. Não sei se em algum momento eu passei com o vilão minúsculo. Mas enfim. Dá pra olhar isso depois também, mas é maiúsculo. A vilã gargalha colocando o rabo comprido para trás. Pera, a vilã tem rabo? Que eu sei, ela tem asa, não rabo. O rabo deve ser do rato gigante, certo? E a terceira etapa ainda não foi concluída. Sabemos disso, mas queríamos ver ela, saber se nossa amiga está bem. Saber a bailarina fala entre dentes. O quebra-nozes apenas observa a cena com a mão na espada embanhada. O desespero, o medo e ruína deles é culpa minha, parece... Aí aqui também eu colocaria... Tiraria vírgula, colocaria ponto final. Parece que sou a única a entender isso. Eles são meus bonecos. Eu, de alguma forma, tinha passado os sentimentos ruins em meio aos bons. Aí aqui também colocaria ponto final e o E maiúsculo. Deixa eu dar um espacinho aqui. E mesmo depois de os ter deixado, eles continuaram se sentindo como eu. Não queria que permanecessem assim, nem eu queria continuar assim. Era um fato que não poderia voltar a ser a pequena Rêmia, e tudo bem. Essa última viagem para o mundo dos brinquedos me faz perceber que crescer faz... isso aqui se faz... Não curto a repetição. Faz parte do processo. Você vai perder coisas e ganhar outras, mas nem tudo se vai. Eu tiraria vírgula. Colocaria ponto final. Você. Espaço. Está tudo bem. Ela não machucaria a Marie, garanto segura. A vilã dá um sorriso ácido para mim. Aí aqui... Querida amada, está pronta? A de cabelos azuis me encara em desafio. Sim, pela primeira vez sei que é verdade. Rêmia, não vamos sair do seu lado. O diabo da Tasmânia se afaga em mim. Aqui, a vilã, ela tá falando do mesmo jeito que a Sabrina bailarina fala com a Rêmia. E assim, eu não lembro se foi proposital pra dizer que, tipo assim, eles meio que dividem a mente da Rêmia. Então, eles acabam falando da mesma maneira. Mas eu ainda não sei se eu vou deixar ela falando assim da mesma maneira. Eu não sei se isso vai sentido com o que eu quero agora. Então eu vou grifar pra deixar isso marcado, porque eu não sei se eu vou manter desse jeito. Sim, pela primeira vez sei que é verdade. Rêmia, não vamos sair do seu lado. O diabo da Tasmânia se afaga em mim. Sempre estaremos aqui, senhorita. Sempre. Sabrina bailarina surge do meu outro lado e segura meus dedos. Sorriu. É tudo o que eu quero fazer e sempre me seguro por não desejar esbanjar felicidade. Ah, mas que gracinha, sério, estou até enjoada. A vilã põe o dedo na boca para fingir ânsia. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Só não fiquem tristinhos se tiverem que voltar de mãos abanando. Não vamos, dou um sorriso tão ácido quanto dela e as asas aqui quanto dela. Aí seria interessante dizer tipo assim, e as asas tipo da boneca, sabe? Pra não repetir o dela. Batem orgulhosas. Bom, como sabe, a última parte consiste na pequena Rêmia responder a uma dificílima pergunta. Todo esse trajeto já não foi o suficiente? Isso deve ser uma armadilha. A bailarina protesta e o rato gigante se remexe preocupado. Já passamos por coisas mais difíceis, do Jobs na balada. É só uma pergunta, fique à vontade quando quiser começar. A vilã sente quando os espectadores se acalmam, ela bate as asas para recitar. Os cabelos crescem e são cortados. Marcas do tempo maculam a pele infantil. Ai, aqui tá tudo junto, mas eu separei. Os sorrisos trocados por dúvidas. Amigos derretem como gelo em suas mãos. Mesmo não querendo, você tem medo. E eles se vão mesmo assim. Aí eu separaria aqui.
As piadas não têm graça, e quando diz se torna culpada. Passa toda a madrugada acordada, viaja para que eu daria espaço mesmo. Viaja para a Terra Mágica, mas sempre precisa voltar, não pode ficar. Aí eu espalharia aqui também. Obediente, nunca descumpre, respostas queria, respostas encontrou. Diga que as sombras inimigas não assustam mais. A montanha mais alta é possível enfrentar. Aí eu vou dividir aqui. Me conte, quem é você? Não quem sonhou ou quem foi. Para quem mira nos olhos, no silêncio da verdade. Os olhos azuis do teu contrário aos meus me encaram sedentos por uma resposta. Como se precisasse, né, que são as respostas delas, tanto quanto eu, meus amigos, ou Marie. Respiro fundo. Aqui eu faria isso aqui também. Eu faria isso aqui em dois momentos diferentes aqui nesse parágrafo. Eu faria aqui, respiro, e eu faria aqui também, ó, no resposta, ponto, como, aqui tirar esse espaço. Uma sonhadora que mesmo quando pensa em desistir, continua a acreditar. Alívio nunca veio tão fácil, mas diferente do que a vilã tinha dito, a pequena Rêmia nunca conseguiria uma resposta verdadeira para resgatar Marie. Anos atrás, ou até poucas horas, eu também não teria. Por mais que crescer doesse, só assim pude me descobrir, e só pela criança que fui, me tornei quem sou. Então ter uma resposta é tão importante para... Então ter uma resposta é tão importante para ela quanto para mim. Meus brinquedos me olham orgulhosos, e aqui incluo vilã, que também é uma parte minha, não uma bela, mas que precisa se cuidar para conseguir se amar. Meus queridos, amados amigos, Marie corre para fora da mansão e se joga na nossa direção para um abraço. Sem tristeza ou raiva, lágrimas doces correm pelas minhas bochechas, fecho os olhos. Aí aqui eu colocaria também um ponto final, mesma coisa, e o F maiúsculo. Fecho os olhos para sentir o momento. Marie e eu poderíamos virar uma só, tão próximas uma da outra. Prometi a mim, prometo, né? Porque tá no presente, prometo a mim mesma que a emoção não era apenas pela presença da boneca, que era a cópia minha e de minha mãe. Estávamos de volta em casa. Que quando ela fala cópia minha e de minha mãe, não tinha ficado claro antes que a mãe dela era albina, igual a filha, né? Então eu acho que valeria a pena dar uma olhada nisso, porque pelo que eu lembro, porque comenta lá que a mãe deu quebra-nozes e deu a Marie também, né, que era a primeira boneca que ela achou que se parecia com a filha, mas não ficou claro que a boneca também se parecia com a mãe, parecia que ela se parecia só com a filha, então é uma coisa importante ali pra ver, e se caso elas realmente tiverem a mesma aparência, seria interessante ter dito isso antes, não só agora. Então aqui a gente tem mais uma quebra, faltam 2 páginas pra acabar, mas a continuação eu vou trazer só no próximo e último vídeo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, mais uma parte, né, da continuação. E agora falta só mais uma, pouquíssimas páginas, pouquíssimas palavras. Então espero que vocês tenham gostado da história e que vocês estejam tendo alguns insights aí, que estejam gostando assim dos vídeos e de acompanhar. E a gente se encontra pro próximo, pro final da parte 3 e pro epílogo. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Beijinhos!